Antes de mergulhar nesta história incrível, considere se inscrever no canal e ativar o sininho. Cada história aqui tem algo a dizer, e você não vai querer perder nenhuma. Um velho com uma bolsa alegou ser dono de um banco. Eles riram, mas se arrependeram amargamente. Naquela manhã de outono, a cidade de Nova York acordava com um céu pesado e cinzento, ameaçando chuva. As calçadas da Madison Avenue já estavam lotadas de pessoas apressadas, ansiosas para chegar aos seus escritórios, marcar compromissos, ligações e reuniões. Os letreiros de neon das boutiques de luxo brilhavam na penumbra, táxis amarelos buzinavam sem parar e o vento fresco varria as folhas secas com um farfalhar contínuo. Em meio a esse frenesi urbano, um velho caminhava com passos lentos, mas medidos. Seus cabelos grisalhos e desgrenhados emolduravam um rosto marcado pelos anos, onde rugas profundas revelavam uma vida de luta e sacrifício. Vestia um casaco surrado, puído nos cotovelos que o tempo parecia ter corroído, e segurava com firmeza uma bolsa de lona desgastada, meio rasgada de um lado. Seu olhar permanecia afiado e penetrante. O nome deste homem era Elliot J. Whitmore, mas hoje, ninguém na multidão ou no banco poderia ter adivinhado quem ele realmente era. Para eles, ele era apenas um velho desleixado, apenas mais um rosto na maré urbana. Ele se aproximou do enorme edifício do Banco Nacional Northbridge, um arranha-céu imponente de vidro e aço, simbolizando um mundo implacável, fechado aos mais fracos. Com um gesto cansado mas determinado, ele empurrou a pesada porta automática e entrou no majestoso saguão, onde lustres brilhavam sobre um piso de mármore reluzente. Mal cruzou a soleira quando um olhar imediatamente lhe chamou a atenção. O de Mike Donnelly, o segurança. Mike era um homem corpulento e de rosto fechado, acostumado a observar as idas e vindas das pessoas com desconfiança. Era conhecido por seu humor seco e sagacidade afiada, especialmente com aqueles que ele sentia que não mereciam estar ali. Sem nem mesmo sair do seu banco, ele disse ironicamente: "Ei, vovô, não temos troco aqui para os moradores de rua." Este comentário ressoou como uma guilhotina. Um silêncio constrangedor se instalou por um momento. Atrás do balcão, Brittany Moore, uma jovem funcionária com aparência impecável e unhas feitas, mal levantou os olhos. Absorta demais na última história do Instagram que acabará de postar, não percebeu imediatamente o desconforto que pairava no ar. O velho não respondeu de imediato. Respirou fundo, ajeitou a bolsa no ombro e disse com voz suave, mas firme: "Não vim pedir troco. Gostaria de falar com o gerente da agência, Sr. Ricardo Coleman, se possível." Brittany levantou uma sobrancelha e franziu a testa como se estivesse tentando descobrir que tipo de piada estava sendo pregada nela. "Você tem um compromisso?" ela perguntou com um toque de irritação. "Não", respondeu Elliot, "mas tenho certeza de que ele me verá." A jovem suspirou visivelmente exasperada com o que considerava uma perda de tempo. "E o que você vai dizer a ele? Que você é avô dele?" ela perguntou ironicamente. Na sala de espera VIP, um empresário de terno elegante, ocupado verificando seu smartphone, riu e olhou divertido para seu colega. "Talvez ele pense que é dono do banco", ele disse calmamente, com um sorriso zombeteiro nos lábios. Ouviu-se uma risada geral leve, mas suficiente para que o velho a notasse. No entanto, nem um sorriso cruzou seu rosto. Ele permaneceu calmo, impassível, como uma rocha em meio à tempestade de desprezo. Não era a primeira vez que ele enfrentava aquele tipo de olhar, mas hoje ele não estava ali para suportá-los. Estava ali para dizer uma verdade que ninguém queria ouvir. Imperturbável, o velho respirou fundo lentamente. Seu olhar percorreu a sala, observando cada reação, cada carranca, cada sorriso irônico. Então, com um gesto comedido, enfiou a mão na velha bolsa de lona. O farfalhar do tecido ecoou estranhamente alto no corredor repentinamente silencioso. Seus dedos cansados agarraram uma pequena caixa rígida. Abriu-a cuidadosamente como se estivesse manuseando um objeto sagrado. E ali, à vista de todos, tirou um cartão de metal preto fosco, pesado, elegante, claramente exclusivo. Em letras douradas, gravadas com delicadeza e descrição, lia-se: E.J. Whitmore, fundador, Northbridge Capital Group. O distintivo brilhava à luz dos lustres pendurados no teto. Um frio cortante cortou o ar. Brittany Moore imediatamente empalideceu, como se todo o sangue tivesse sumido do seu rosto. Ela piscou, engoliu em seco, releu o cartão várias vezes, procurando desesperadamente por um detalhe que provasse que aquilo era uma piada. Mas não. Estava tudo lá. O design único, o logotipo oficial, a assinatura holográfica. Ela sentiu o coração bater mais rápido. Ela se virou lentamente em direção a Mike Donnelly, que ainda não havia saído do banco, mas cujo queixo havia caído levemente.
Microfone. Ela sussurrou com a voz estrangulada. O quê? Ele deixou escapar. Acho que temos um problema muito grande. Naquele preciso momento, como se o próprio destino estivesse agindo, uma zon de bipeecos por todo o andar, vindos do interfone central acima da recepção. Uma voz febril saiu do aparelho. O Sr. Coleman está a caminho. Abram o acesso ao nível 1 imediatamente. A tensão aumenta em um crânio. Segundos depois, a pesada porta blindada do escritório executivo se abriu no final do corredor. Saltos apressados estalaram contra o mármore. Ricardo Coleman, o gerente da agência, descia as escadas correndo, com o terno mal ajustado, a gravata frouxa e a respiração curta. Quando chegou ao fundo e viu o velho, congelou. Seu rosto ficou pálido como cera. Sr. Whitmore? Ele gritou incrédulo. Sentou-se abruptamente, enxugou o suor da testa e desceu o resto dos degraus como se estivesse atravessando uma plataforma de exame. Eu não sabia que você estava na cidade. O velho não apertou sua mão. Apenas olhou para ele, sem animosidade, mas também sem indulgência. Eu não sou, ele respondeu calmamente. Eu vim para uma auditoria informal. E, acima de tudo, observar como os clientes comuns são tratados neste ramo. Suas palavras, embora ditas suavemente, ecoaram como um trovão no pesado silêncio. O salão inteiro prendeu a respiração. As conversas cessaram. O barulho do mundo exterior de repente pareceu distante, abafado. Richard sentiu o suor escorrer pelas costas. Olhou nervosamente para os colegas. Então, com a voz inexpressiva e trêmula, fez uma pergunta. Quem falou com ele primeiro? Ninguém respondeu. Mike Donnelly, que até então demonstrava uma calma insolente, sentiu as pernas cederem. Levantou-se lentamente, rígido como um soldado em falta. Ao seu lado, Bretanha deu um passo para trás, com as mãos nervosamente cruzadas sobre o tablet, evitando o olhar do diretor a todo custo. Richard não precisou de uma resposta verbal. Ele tinha visto seus gestos, seus rostos. Ele se virou para Elliot com as mãos entrelaçadas, quase em oração. Sr. Whitmore, peço sinceras desculpas. Tenho certeza de que foi um lamentável mal-entendido. Mas o olhar do velho o fez parar. Não foi um mal-entendido, Richard, disse Elliot com a voz mais profunda e fria. Foi uma revelação. E nessa frase, todo o peso da história estava prestes a mudar. Elliot James Whitmore não era apenas um velho cansado, de corpo curvado e roupas modestas. Ele era uma lenda silenciosa nos corredores de Wall Street. Um nome que jovens analistas sussurravam com admiração e veteranos do ramo falavam com respeito e humildade. 30 anos antes, ele havia fundado o grupo de capital Northbridge, em um pequeno escritório no Brooklyn com uma mesa simples de madeira e um telefone de segunda mão. Este grupo tornou-se, ao longo das décadas, um império financeiro, detendo hoje a maioria das ações da Banco Nacional Northbridge, uma das instituições bancárias mais poderosas do país. Mas o que poucos sabiam é que esse gigante financeiro nasceu graças à tenacidade de uma criança do Bronx, criada por uma mãe solteira que limpava casas e um pai ausente, envolvida no sistema prisional. Na adolescência, Elliot trabalhava à noite em um supermercado para ajudar a pagar o aluguel. Mas durante o dia, depois da escola, ele ia à biblioteca local, sentava-se entre as prateleiras empoeiradas e devorava livros sobre economia, mercado de ações, grandes falências e os triunfos de Rockefeller e Carnegie. Ele estava salvando cada centavo, às vezes ao preço de uma refeição perdida, para comprar ações pelo correio, numa época em que os formulários ainda eram preenchidos à mão. Ele não tinha patrocinador, rede de contatos e nenhum diploma de uma escola de elite. Apenas a fé inabalável de que ele valia tanto quanto qualquer homem de terno. E ele estava certo. Por meio de abnegação, trabalho noturno, leitura incessante e instinto, ele construiu sua fortuna, um investimento de cada vez. Passou por crises e se recuperou de perdas brutais, mas nunca negou uma coisa, sua humanidade. No entanto, naquela manhã, na filial da Madison Avenue, nenhum dos que riam suspeitava disso. Não tinham visto a expressão por trás das rugas. Nem tinham reconhecido a estatura de um homem que, em seu silêncio, carregava consigo uma geração inteira de sacrifícios. Ele não veio de terno Armani nem adornado com um Patek Filipinas. Naquele dia ele veio vestido da verdade nua e crua. Vim vestido como cliente que você nem percebe, disse ele, virando-se para encarar toda a equipe com a voz calma, mas afiada como uma lâmina. Aquele que você julga à primeira vista. Aquele que você considera insignificante, inútil, invisível. Ele caminhou lentamente em direção ao escritório central. Todos os funcionários estavam reunidos em silêncio. Alguns evitavam seu olhar. Outros, como Brittany, olhavam para o chão. Ouvi sua risada, continuou ele.
Vi o desprezo em seus olhos. E acredite em mim, não estou ofendido por mim mesmo. Estou ofendido por todos aqueles que você tratou assim. Porque esta não é a primeira vez que isso acontece. Simplesmente não é a primeira vez que você se depara com isso. Alguém com o poder de pôr fim a isso. Então, sem se aborrecer, sem levantar a voz, ele começou uma inspeção metódica do galho. Mais de 2 horas, ele observou o funcionamento da agência. Ouviu os clientes nas filas, consultou dados de desempenho, índices de satisfação, ignorou reclamações internas. Ele até se sentou no balcão, fez perguntas à equipe de manutenção e falou discretamente com uma senhora idosa que tinha ido sacar $40 de sua conta poupança, claramente tendo sido mal recebida por um funcionário antes. No final da manhã, ele se voltou para Ricardo Coleman lívido, e proferiu palavras que ecoariam por muito tempo dentro das paredes do banco. Aqui estão minhas decisões imediatas. 1. O agente Mike Donnelly está suspenso com efeito imediato. Nenhuma pessoa trabalhando em uma instituição baseada na confiança não pode dar-se ao luxo da arrogância de humilhação. 2. Brittany Moore receberá uma carta disciplinar, será removido do atendimento ao cliente e seguirá um programa intensivo de reciclagem interna. 3. E Programa Nacional de Treinamento Obrigatório sobre Ética, Gentileza e Inclusão serão colocadas em prática obra de arte em cada filial da Northbridge, supervisionado por uma empresa independente. 4. Câmeras discretas, equipado com um sistema de análise comportamental, será instalado em todas as entradas principais. As gravações estarão sujeitas a uma auditoria mensal por um comitê de ética do cliente. Seus rostos estavam sérios. O ar parecia mais pesado. Elliot deu um último passo à frente em direção ao centro do saguão, encarando os funcionários enfileirados como crianças em idade escolar. Se você não puder respeitar alguém só porque ele não usa terno, ou porque ele não fala como você, então você não entendia nada sobre finanças. Nosso trabalho não é o dinheiro. O dinheiro é apenas uma ferramenta. Nosso verdadeiro negócio é a confiança. E hoje, ele fez uma pausa e observou a sala. Você acabou de perdê-la. Sem dizer mais nada, Elliot J. Whitmore guardou o cartão na bolsa surrada, virou-se e saiu do banco tão silenciosamente quanto havia entrado. Mas o mundo nunca mais seria o mesmo para aqueles que ousaram julgá-lo pela aparência. Poucos dias após o incidente, na luz azul de uma tarde comum, um cliente regular do Northbridge Bank, um jovem professor chamado Sandra Legon, publicou uma mensagem no Twitter, acompanhando sua publicação com uma foto desfocada, tirada discretamente com seu celular. Nela, ela descreveu o que tinha visto: um idoso sendo ridicularizado na entrada do banco, ignorado, zombado, e então recebido com deferência, menos de 1 hora depois, por um gerente em pânico e funcionários paralisados de vergonha. Vi um velho sendo humilhado no meu banco. 1 hora depois, descobri que ele era o fundador. Nunca esquecerei esta lição. #respeito, Elliot Whitmore, #NEJUGSPAS. O tweet atingiu 1 milhão de visualizações em menos de 24 horas. O nome Elliot Whitmore entrou para as tendências globais. Trechos de seu discurso no banco foram compartilhados, legendados, remixados e republicados no TikTok e no YouTube. Alguns usuários até transformaram sua frase final: "Não é dinheiro, é confiança" em mantra de liderança. Forbes publicou um artigo intitulado "O Homem Invisível das Finanças", como Elliot Whitmore lembrou ao mundo que o respeito não tem preço. Em entrevista exclusiva à revista, Whitmore não falou sobre seus negócios ou seus sucessos no mercado de ações. Ele falou sobre as mães exaustas que viu esperando sua vez em bancos com crianças cansadas. Falou sobre os idosos que esperam horas simplesmente porque não falam rápido. Falou sobre os rostos ignorados, as vozes abafadas, as humilhações cotidianas que passam despercebidas todos os dias nos templos das finanças. Respeito, disse ele, não é um luxo. É a base. Se você só respeita quem pode lhe trazer algo, você não é um profissional. Você é um parasita fantasiado. No processo, ele lançou uma campanha nacional de conscientização, um cliente, uma dignidade. Patrocinado por Fundação Northbridge, essa iniciativa teve como objetivo reformar profundamente a experiência do cliente em grandes instituições financeiras. Sessões de treinamento presenciais, campanhas de depoimentos e visita surpresa, todas as agências do grupo estavam envolvidas. E outros bancos, enfrentando a pressão da mídia e da sociedade, seguiram o exemplo. A princípio, ela negou, minimizou, tentou se defender. Depois, com o passar das semanas, confrontada com as imagens, as palavras, as mensagens anônimas de clientes que ela havia esquecido, ela concordou em olhar no rosto o que ela havia se tornado.
O treinamento imposto por Whitmore não foi uma punição, mas uma revelação. Pela primeira vez, ela ouviu histórias de pobreza, exclusão e fadiga social. Descobriu que a elegância não estava nas aparências, mas na maneira como se estendia a mão aos necessitados. 2 anos depois, Brittany Moore chegou à primeira página de New York Times por um motivo completamente diferente. Ela tinha acabado de lançar uma fundação que oferece apoio a jovens em dificuldades sociais e profissionais no Bronx, não muito longe do bairro onde Elliot cresceu. Seu projeto, intitulado A Segunda Chance, ofereceu orientação, workshops de comunicação e apoio bancário a jovens de origens desfavorecidas. O primeiro patrono, Fundação Northbridge, por decisão direta do próprio Elliot Whitmore. Quando perguntado por que ele escolheu apoiá-la apesar de tudo, ele simplesmente respondeu: porque dignidade também é acreditar que as pessoas podem mudar, e porque perdão, assim como respeito, é uma escolha forte, não uma fraqueza. Nos anos que se seguiram, a história de Elliot Whitmore foi ensinada em várias escolas de negócios. Como estudo de casos sobre liderança ética, citações de seu discurso adornavam as paredes das filiais reformadas, gravadas em discretas placas de latão ao lado dos balcões de venda de ingressos. E uma manhã, em uma conferência sobre inovação bancária em São Francisco, uma jovem CEO recém-nomeada concluiu seu discurso com estas palavras, com os olhos brilhando: nunca julgue um homem pelas roupas, porque um dia aquele que você despreza pode ser aquele que assina seu salário.